Bom dia, meus amigos, meus diletos alunos, companheiros, meus seguidores do Facebook. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Vamos aguardar o pessoal ir entrando aí na sala, no nosso bate-papo, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tão famoso caso Bruno, não é mesmo? Aí o próprio título já provoca em todos nós uma reflexão interessante. Vamos fazer uma análise técnico-processual da liberdade de Bruno, Lívia, Carla, Rodrigo, Clara, Ana Luísa, Sérgio. Grande Serginho, parabéns pela vitória, meu amigo. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Vai aumentando a quantidade, não vai dar pra gente cumprimentar a todos. Débora, Hilda, Raislan, prazer ter vocês aqui, que bom, né? Sabadão pela manhã, a gente aproveita enquanto a gente descansa, a gente troca uma ideia interessante sobre alguns temas que nos agradam também. Bom dia, grande Rodrigo, beleza, cara? Show de bola. Paula, Sara, bom dia, Sara, tudo jóia? Karine, doutora Karine, nossa parceira de advocacia. Lívia, companheira do escritório. Bom dia, assistindo a aula na esteira. Muito bem, Débora. Nós temos aí um nome que eu não entendi, Betânia. Beleza, Betânia? Hilda, Shir Vasconcelos, assim, o nome é esse mesmo, se eu tiver pronunciado errado, me perdoe. Paulo Nunes, beleza, Paulo? Bom dia, todo mundo bem? Tranquilo? Vamos aguardar os colegas irem entrando. Antônio Luiz, porque a gente vai... Bom dia, Raisla, tudo jóia, meu anjo? Nós vamos estar discutindo Leila, na oportunidade, parabéns pelo filho, Leila, tenho acompanhado pelas redes sociais, tá? Parabéns a você, seu esposo. Bruna, enquanto os colegas vão entrando na sala, eu queria compartilhar com vocês a ideia de transmitir esse bate-papo aqui pelo Face. Tão logo chegou a público a informação da liberdade do Bruno, eu passei a ser muito questionado sobre o que eu pensava, o que eu entendia a respeito, e tanto nas redes sociais como pessoalmente, por pessoas da comunidade acadêmica. Teve uma pergunta sobre o tema do vídeo no nosso grupo do WhatsApp, que você também tá. Bom que responda agora. Beleza, João Vitor? Qualquer coisa, cara, eu não tô me lembrado, mas qualquer coisa, se não ficar respondido aqui, você pode refazer a pergunta que eu respondo com o maior prazer, tá bom, João? Tranquilo. Então eu fui muito questionado, não só pela comunidade acadêmica, pelas pessoas que são do meu convívio jurídico, tanto na faculdade como na vida profissional, mas também questionado por pessoas fora do ambiente acadêmico, né? Cidadãos que de uma forma ou outra não estão diretamente ligados ao mundo jurídico e que querem saber, têm curiosidade de entender o que realmente aconteceu no caso Bruno. Então nós vamos falar um pouco disso hoje para vocês. É lógico que a nossa visão é uma visão técnico-processual, é uma visão de um criminalista, é a visão de um professor de processo penal, de um advogado criminalista, guardadas as devidas proporções. Eu me manterei o quanto possível imparcial na minha análise, mas eu não posso também deixar de considerar que eu não estou aqui para fazer uma análise social dessa decisão, tá? Uma análise das repercussões sociais dela, e sim uma análise jurídica, porque é lógico que se eu estivesse aqui para analisar sob a ótica da família da vítima, a gravidade do fato, aí não seria uma análise jurídica, seria uma análise social. Tudo bem, gente? Então que fique bem claro isso desde já. Vamos lá então? Eu vou pedir a vocês que, caso tenham dúvidas no decorrer da nossa fala, podem fazer as perguntas ou podem segurar para fazer ao final, mas o fato é que quando eu paro para responder uma pergunta, eu acabo perdendo a minha linha de raciocínio, e eu não sei se vocês todos sabem como é feita uma transmissão dessa. A minha câmera está na parte superior do celular e as perguntas elas vêm aqui na parte inferior do celular. Então quando eu tiro o olho da câmera, igual eu estou fazendo agora, para olhar na parte inferior do celular, eu acabo me desconcentrando, e para evitar comprometimento no desenvolvimento do raciocínio, então eu opto por responder ao final, tudo bem? Mas sintam à vontade em fazer as suas perguntas. Aline, um grande beijo, meu anjo, tudo bem? Aline, nossa parceira de escritório também, tá aí
provavelmente com o Bruno, né? Devem estar os dois juntos lá. Nós vamos estar nos acompanhando aí. Obrigado pela presença sua. Gente, vejam só. O que pretendemos fazer? Que análise podemos fazer da liberdade de Bruno? Para que todos sigam a mesma linha de raciocínio e a gente tenha um nivelamento de informações, nós estamos dizendo do goleiro Bruno, que na época dos fatos, quando ele foi preso, era o goleiro do Flamengo, era um jogador com uma carreira em ascensão meteórica, estava sendo cotado para a Copa do Mundo na época, né? Então, era um goleiro que vivia no auge da sua carreira profissional e foi envolvido na acusação de um crime muito grave, que seria a morte de Elisa Samúdio, uma pessoa com a qual ele teria se envolvido e com ela teria tido um filho na época. Aladiane, bom dia, Aladiane, tudo bem? E esse filho, ainda criança, eles começaram a ter um desentendimento, depois ela desapareceu e a partir de então surgiu sobre ele a suspeita de que ele teria matado-a ou mandado matar. O caso Bruno basicamente trata-se disso. Certo é que, como todos sabem, a mídia já reportou, o corpo não foi encontrado até a presente data, mas, ao que nos consta, também não resta dúvida da sua morte. Tudo bem? Fato é que, para o direito processual, o corpo não é indispensável, né? A existência de um corpo não é indispensável para que uma pessoa responda por crime de homicídio, já que a prova do homicídio pode advir de outras formas, como, por exemplo, a prova testemunhal. Isso é matéria regulada em lei, artigo 169 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Então, na época, muito se discutiu sobre isso, e a exemplo do que tem ocorrido hoje, alguns jornalistas que são muito bem preparados, sabem o que dizem e têm responsabilidade com a informação. Mas, infelizmente, essa não é a regra, né? Nós temos muitos jornais, muitas emissoras, muitos profissionais que não têm esse senso de responsabilidade, não têm essa mesma responsabilidade e acaba subvertendo as informações que são transmitidas para a sociedade. Da mesma forma que aconteceu na época, está acontecendo agora com a liberdade dele, razão essa pela qual todas as vezes que sou inquirido sobre o assunto, faço questão de esclarecer, sempre fazendo uma análise processual, uma análise técnica, uma análise vinda de um profissional da área do direito penal, professor de direito penal, de processo penal, advogado criminalista. Então, não é uma análise midiática, jornalística. O meu papel aqui não é de transmitir informação, não é um papel jornalístico. Tá? É um papel técnico, é um papel de professor de processo penal. E eu optei por fazer essa transmissão no Facebook porque eu consigo atingir dois públicos. A comunidade acadêmica, que são os nossos alunos, os nossos colegas advogados, profissionais da área do direito de uma forma geral, e consigo também atender aos anseios, aos pedidos daqueles que, muito embora não sejam da área jurídica, nos acompanham, têm curiosidade e têm compromisso com a verdade, querem saber o que realmente aconteceu. Vejam só, Bruno, a exemplo de outros réus, foram acusados dessa morte da Elisa Samúdio. O processo teve seu trâmite, ele foi julgado pelo Tribunal do Júri, foi condenado, o processo encontra-se em grau de recurso. Ele, durante todo este tempo, ficou preso, aguardou os resultados dos julgamentos preso. Vale dizer, essa prisão em regime fechado, inicialmente numa penitenciária, depois foi transferido para outra, que inclusive chegou a ficar um tempo na penitenciária de Francisco Sá, aqui na nossa região, em Montes Claros, depois retornou para Contagem, onde permaneceu preso, no presídio de Ribeirão das Neves, e atualmente, pelo que me consta, ele estava cumprindo pena na APAC, se eu não estou enganado, na região de Itaúna. Tudo bem. Olha só. Primeiro ponto fundamental para que a gente consiga analisar essa questão sem paixões, de forma técnica. Nós temos no Brasil duas modalidades de prisão. A prisão pena e a prisão cautelar. Observem, a prisão pena e a prisão cautelar. O
que é a prisão pena? É aquela prisão em que o réu cumpre por ter sido condenado. É o que a gente poderia resumir de forma simplística, a prisão castigo. Ele cometeu um crime, foi julgado, foi condenado e vai ter que pagar por isso. E ele paga com a sua liberdade, com a privação da sua liberdade. Essa prisão é o que a gente chama de prisão pena. É uma prisão que decorre de uma pena que foi imposta a ele. Essa prisão no Brasil só pode ser aplicada ao réu que foi condenado e essa sentença condenatória transitou em julgado, ou seja, contra ela não cabe mais recursos. Olha só, a prisão pena só pode ser cumprida depois que o réu foi condenado e essa sentença que o condenou transitou em julgado. Transitar em julgado significa dizer, não cabe. Perdão, o suporte do celular que caiu. Contra essa decisão que o condenou, não cabe mais a interposição de qualquer recurso. Diante desse caso, ele irá cumprir essa prisão que a gente chama de prisão pena. Não é objeto do nosso debate aqui, do nosso bate-papo, as concessões que o STF tem feito através de medidas de recursos, julgamento de habeas corpus, ações diretas de constitucionalidade, onde o STF passou a entender a possibilidade de se prender alguém para cumprir a pena antes de esgotar todos os recursos. Isso é uma outra análise, nós vamos discutir isso num outro momento. O importante aqui é todos entenderem que nós estamos falando de prisão pena e prisão cautelar. Prisão pena, aquela que existe como forma de castigo. A pessoa cumpre depois que ela foi condenada. A outra modalidade de prisão é a prisão cautelar. A palavra cautelar vem de precaução, vem de cuidado, vem de resguardar. Do senso comum, vem do termo quando se diz que uma pessoa é cautelosa, é cuidadosa. Então, o que é uma prisão cautelar? É uma prisão que se faz para proteger, para acautelar, para resguardar o processo ou as partes do processo. A prisão cautelar é aquela prisão que é imposta a alguém que está sendo acusado de um processo penal para que nós consigamos tramitar o processo com tranquilidade. Eita, meu suporte aqui está me matando. Espera aí, nós vamos dar um jeitinho aqui, tá? Olha só. Peraí, viu, gente? Deixa eu conseguir fixar esse celular aqui. Então, vejam bem. A prisão cautelar é aquela prisão que se tornou necessária para que, enquanto o réu estivesse preso, nós pudéssemos conduzir o processo com tranquilidade, protegendo ou o processo ou as partes do processo. Eu falo em prisão cautelar, por exemplo, quando eu preciso prender o réu porque ele está ameaçando testemunhas, quando é preciso prender o réu porque ele está destruindo provas no processo. Bom dia, grande mestre Wellington. Beleza? Nosso coordenador do curso de Direito das Faculdades FUNORTE. Obrigado pela presença, cara. É uma honra ter você aqui. Tá? Nós estamos fazendo uma discussão breve, sucinta aqui sobre os aspectos processuais da liberdade, Bruno. É bom tê-lo aqui. Se puder continuar com a gente, será uma honra para nós. Pessoal, então vejam bem, quando eu falo de prisão cautelar, eu estou falando de prender a pessoa por necessidade do processo, por necessidade de resguardar a marcha processual, de proteger o processo, proteger as partes do processo. Como eu estava dizendo, eu vejo na necessidade de deixar o réu preso porque ele estava ameaçando testemunhas, porque ele estava com risco de fugir, porque ele estava destruindo provas do processo. E como o caso mais polêmico, no caso Bruno, e é uma polêmica nos dias atuais, é quando se diz que deixa a pessoa presa para a garantia da ordem pública. Tudo bem, o que vem a ser essa garantia da ordem pública? O próprio nome já denuncia, garantir a ordem na sociedade. E aí, quando se diz que é para garantir a ordem pública, a situação se torna polêmica porque nós não temos no Brasil atualmente um conceito do que vem a ser ordem pública. Se nós partirmos da ideia de que ordem pública é manter a ordem na sociedade, todo e qualquer crime é uma demonstração de desordem na sociedade. Se nós pegarmos o mais simples dos crimes,
É uma desordem na sociedade. Então, se eu analisar dessa forma, todos os crimes caberia prisão cautelar. Mas não é bem isso. Hoje, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tem sedimentado o entendimento de que configura necessidade de se garantir a ordem pública em crimes de grande repercussão, em crimes de grande gravidade concreta, em casos de reiteração delitiva, ou seja, aqueles casos em que o réu é reincidente, pratica vários crimes. Então, existe uma série de questões que são analisadas para se decidir se a pessoa deve ficar presa ou não enquanto aguarda o julgamento. Tudo bem? É muito comum nos casos de grande repercussão decretar a prisão cautelar da pessoa para garantia da ordem pública, porque se ele solto estivesse, causaria um clamor social muito grande, dada a gravidade do delito, e geraria um grande senso de injustiça, e esse senso de injustiça poderia causar uma desordem na sociedade. Então, cuidado para todos que me assistem nesse momento, essa reflexão é importantíssima. Observem, a prisão cautelar não guarda nenhuma relação com a necessidade de castigar o réu pelo crime que ele fez. Prestem atenção que esse é um momento crucial do nosso bate-papo. Nós temos duas modalidades de prisão. Nós temos a prisão cautelar, nós temos a prisão pena. A prisão pena é aquela em que o réu é castigado pelo crime que ele cometeu. A prisão cautelar é aquela em que tem necessidade de resguardar, de proteger o processo ou as partes do processo. Partindo-se dessa lógica, eu não posso imaginar a prisão cautelar como um meio de punir o réu pelo que ele fez. Gente, prestem atenção nisso. Eu não posso usar a prisão cautelar para punir o réu pelo crime que ele fez. A prisão cautelar não é para isso, tá? A sociedade às vezes confunde, imaginando que a pessoa cometeu um crime, ele tem que ficar preso porque ele cometeu esse crime, não seria justo ele ficar solto. Isso não pode ser pensado dessa forma, porque quando ele for condenado e contra essa decisão não couber mais recurso, ele vai ficar preso e vai pagar pelo crime que ele cometeu. Tudo bem, isso é a prisão pena. Mas a prisão cautelar ela não pode ser deturpada. Nós não podemos usar a prisão cautelar para punir o réu pelo que ele fez. A punição pelo que ele fez não é essa, a prisão cautelar. E por que digo isso? Porque nós vivemos no Estado democrático de direito, onde nós temos regras muito bem definidas, regras postas, positivadas em normas que devem ser seguidas. Afinal de contas, se as normas que aí estão não devem ser seguidas, ou a depender das circunstâncias podem deixar de ser seguidas, nós deixamos de ter um Estado organizado para ter um Estado anarquista. Lembrando que se o Estado puder deixar de cumprir alguma norma em razão de seus interesses, eu, enquanto cidadão, também poderei deixar de cumprir alguma norma ao meu bel prazer. Então vamos partir da lógica de que se nós temos um ordenamento jurídico organizado, ele é de observância obrigatória por todos, Estado e cidadãos. Tudo bem? Então aqui não é o espaço para a gente discutir que não deve se cumprir a norma ou não. A norma está aí, nós temos que cumpri-la. Se há problemas na norma, se a norma está mal feita, se a norma precisa ser revista, que façamos isso. Vamos rever a norma, vamos reconstruir o nosso ordenamento jurídico, tá? Pessoas sérias, responsáveis, pensam dessa forma. O mais simples dos cidadãos que me ouvem, que talvez nunca tenham ouvido dizer nada de direito penal e processo penal, tem muito poder para provocar essa mudança. Basta que nós façamos uma análise sobre a forma de escolher nossos legisladores. Eu já até gravei uma aula aqui sobre isso, já fizemos um bate-papo ao vivo no Facebook um dia sobre isso. Está passando da hora de nós nos convencermos que nós precisamos mudar a nossa forma de escolher os nossos representantes. Mas deixemos esse assunto de lado, voltemos à análise da prisão de Bruno. Essa prisão cautelar a que me referi anteriormente, ela se divide em prisão em flagrante,
prisão temporária e prisão preventiva. A prisão em flagrante é a mais comum, todo mundo conhece, a pessoa é presa cometendo crime. A prisão temporária é uma prisão que se decreta para investigar, quando a autoridade policial ou o Ministério Público precisa investigar e não está conseguindo, porque o réu, estando em liberdade, está dificultando a investigação, então prende-se temporariamente para investigar. E depois que a investigação foi concluída, tem elementos já para pedir uma prisão cautelar diferenciada, pede-se a prisão preventiva. No caso Bruno, ele foi preso temporariamente para investigar, depois essa prisão temporária foi convertida em preventiva, isso em meados de julho do ano de 2010. Tudo bem. Desde então, Bruno estava preso preventivamente. Voltando ao início da nossa reflexão, essa prisão preventiva não é o castigo pelo crime que ele cometeu. Essa prisão preventiva foi necessária em razão da garantia da ordem pública. Naquele contexto, naquele momento, em 2010, manter Bruno em liberdade geraria uma repercussão social muito negativa e poderia causar sérios transtornos à ordem pública da nossa sociedade. Por isso, foi decretada a prisão preventiva dele, para garantia da ordem pública e, salvo engano, na época, para assegurar a instrução processual, ou seja, resguardar a produção de provas no processo. Tudo bem, a partir daí, nós passamos a enfrentar um outro detalhe que é importantíssimo comentar com vocês. A maioria das pessoas que comentam sobre a liberdade de Bruno não tem conhecimento de detalhes do processo, nem teria como ter, né? Porque às vezes não tem acesso, o processo teve determinado momento que tramitou em segredo de justiça, hoje é um processo complexo, muito extenso, então é natural que muitos não tenham conhecimento desse processo e nem consigam ter conhecimento, porque não têm acesso. Mas existem detalhes dentro do processo que fazem toda a diferença nesse resultado. Existem detalhes que deveriam ser comentados, explicados e não são. Por isso eu resolvi trazer esse bate-papo para cá. O primeiro deles, o autor, o defensor do Bruno, o que atuou recentemente, atuou no júri e tem atuado até os dias atuais, o doutor Lúcio Adolfo, pessoa porque eu tenho elevada estima, elevada consideração, já tive a oportunidade de trabalhar com ele em alguns processos, é pessoa do nosso convívio com a qual a gente debate ideias de processo penal, conversa com muita frequência. Eu tive a oportunidade de receber das mãos dele e autografado por ele um livro onde ele escreve sobre o caso Bruno. Esse livro está à disposição de quem quiser conhecer, pode adquirir nas livrarias pela internet, chama Caso Bruno. O processo, né, uma visão do processo. Nesse livro tem várias peças do processo que ele anexou e ele explica, lógico, sob a ótica dele, a ótica do defensor, mas ele explica várias questões ocorridas no processo. E foi nesse livro que eu tomei conhecimento de um detalhe que é importantíssimo comentar com vocês para que nós possamos entender por que Bruno foi solto. Tá? Bom dia, Kátia, tudo bem? Kátia, nossa seguidora, pessoa que está sempre presente com a gente aqui, lá de Guarulhos, São Paulo. Beleza? Muito obrigado pela presença, meu anjo. Maurício, beleza, cara? Bom dia, obrigado pela presença também, tá? Você consegue ver semelhança entre o caso Bruno e o caso OJ Simpson? Mais ou menos, cara, mais ou menos, Maurício. Alguns detalhes processuais são muito semelhantes. Talvez no decorrer da minha fala você consiga identificá-los. Podemos até comentar sobre isso num outro momento. Mas olha só, dando sequência à minha linha de raciocínio, tem um detalhe dentro do processo, e eu tive acesso a esse detalhe no livro do caso Bruno, e que pode nos explicar melhor o porquê Bruno está solto hoje, e esse detalhe, pelo que eu vi, não foi enfrentado pela mídia, não foi levado ao conhecimento da sociedade, a maioria de vocês não sabem da existência dele. E é isso que nos preocupa, porque muitas pessoas comentam sem saber do que estão falando. Vejam só, para que a pessoa seja julgada por homicídio, hoje já é
pacífico que o corpo não é mais indispensável. Eu não preciso mais do cadáver para fazer o auto de corpo de delito. Essa morte pode ser atestada por testemunhas. Até aí tudo bem. Eu tenho testemunhas que foram lá e viram o homicídio, viram o corpo sem vida, embora eu não encontre o corpo, mas eu consigo saber que a pessoa morreu através das testemunhas. Eu disse isso no início do nosso bate-papo. Pois bem, isso é provar a existência da morte através de prova testemunhal. Tudo bem? Provar a materialidade do delito de forma indireta. Uma coisa é provar que o crime aconteceu. Essa é a materialidade do crime. Essa prova foi feita através de testemunhas. Tudo bem. Todos vocês se lembram, tinha gotas de sangue no carpete do carro, foi feito exame de DNA nessas gotas de sangue. Esse exame, somado à explicação das testemunhas, chegou-se à conclusão que Elisa realmente tinha sido assassinada, muito embora o corpo não tenha sido encontrado. Pessoal, prestem atenção neste detalhe. Eu costumo brincar quando eu estou em sala de aula, nesse momento é quando eu falo com os alunos, prestem atenção porque eu vou falar agora em negrito, caixa alta, tamanho 16, Arial Black. Prestem atenção, eu estou falando negrito, caixa alta, sublinhado, Arial Black. Uma coisa é provar que a morte aconteceu. Isso ficou provado pela prova testemunhal. Outra coisa é o documento que certifica essa morte. Nós só temos um documento admitido na legislação brasileira que certifica nos autos essa morte. Este documento se chama atestado de óbito. O atestado de óbito, a certidão de óbito, essa certidão é o único documento capaz de provar nos autos que nós temos uma morte. E é por isso que nós estamos julgando um homicídio. Vejam bem, a morte aconteceu? Aconteceu. Como que eu sei? Provas testemunhais, provas periciais. Ah, não tem o corpo. Sim, mas a prova testemunhal supre essa falta. Isso é para provar que a morte aconteceu. Certificar essa morte nos autos só através da certidão de óbito. Até aí, tudo bem. O detalhe, a juíza que conduzia o processo na época determinou a expedição da certidão de óbito. E a certidão de óbito é expedida onde? Onde entende que a pessoa morreu. Se o óbito se deu em Montes Claros, é o cartório de pessoas naturais de Montes Claros que expede essa certidão de óbito. Se a morte ocorreu em Brasília de Minas, é o cartório de pessoas naturais de Brasília de Minas que expede essa certidão de óbito. Se a morte se deu em Guarulhos, em Brasília, em Belo Horizonte, em Cuiabá, é o cartório de pessoas naturais dessa cidade que expede a certidão de óbito. Até aí, tudo bem. Ocorre que o fato de onde teria acontecido a morte ficou, no primeiro momento no processo, muito incerto. Muitas discussões ficaram em torno dessa localização precisa da morte. A morte se deu onde? Em Ribeirão das Neves, em Contagem, em Belo Horizonte. E aí é lógico, gente, para quem não conhece essa região, são cidades metropolitanas de Belo Horizonte, estão todas interligadas fisicamente a BH. Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Contagem, BH, todas são diretamente interligadas fisicamente. Qual foi o problema? A juíza, em posse da prova testemunhal, que deu para ela o convencimento de que a morte tinha ocorrido, ela determinou que o cartório expedisse a certidão de óbito. Só que essa determinação dela foi dirigida a um cartório na qual ela não exerce jurisdição. Prestem atenção nesse detalhe. Mais uma vez, vou falar em tamanho 16, caixa alta, negrito. A juíza do caso Bruno determinou a expedição da certidão de óbito em um cartório no qual ela não exerce jurisdição. É dizer, o juiz de Montes Claros não pode determinar que o cartório de Brasília de Minas faça nada.
O juiz de Brasília de Minas não pode determinar que o cartório de Januária faça nada, porque a jurisdição daquele juiz é limitada à circunscrição da sua comarca. Esse detalhe até hoje não foi levado para a mídia, não foi levado para a população, as pessoas não sabem. Tá? Então observem, o juiz, ele tem um limite na sua jurisdição. O juiz pode atuar na jurisdição da sua comarca, dentro da sua comarca. Ele não pode determinar que outra comarca alguém faça nada. Ele não tem poder de exercer jurisdição fora da sua comarca. Para isso, existem mecanismos processuais, cartas precatórias, cartas de ordem, cartas rogatórias, que são documentos através dos quais ele manda uma carta para outro juiz para que esse juiz expeça uma ordem na comarca dele. No caso Bruno, a juíza determinou a expedição da certidão de óbito numa comarca que ela não exerce jurisdição. Portanto, a defesa começou a questionar a validade dessa certidão de óbito. Essa certidão de óbito, em tese, seria nula. Aqui, um detalhe de fundamental importância. O advogado de defesa, na época, aviou o recurso cabível contra essa decisão dela, porque era uma decisão ilegal. A defesa recorreu. A juíza negou seguimento ao recurso. Eu não estou dizendo para vocês que a juíza julgou o recurso improcedente, mesmo porque ela não tem competência para julgar. Se eu recorro contra uma decisão de um juiz, ele deve mandar esse recurso para o tribunal julgar. O que a juíza fez? Ela não mandou o recurso para o tribunal julgar. Ela deixou o recurso parado na comarca. O advogado, então, entrou com outro recurso em Belo Horizonte, para que o tribunal em Belo Horizonte analisasse. O tribunal deu provimento a esse recurso e determinou que a juíza mandasse o primeiro recurso para ser julgado em Belo Horizonte. Gente, observem a confusão processual que se criou. Nós não estamos dizendo aqui o mérito da questão, ninguém está afirmando se Bruno é culpado, se Bruno é inocente, se Elisa morreu, se Elisa não morreu. O que nós estamos dizendo é que algumas regras do processo foram violadas. A juíza proferiu uma decisão que, na visão da defesa, estava incorreta, era ilegal, a defesa recorreu, a juíza não deu a tramitação que a lei determina para este recurso. O advogado, então, recorreu ao tribunal e o tribunal obrigou a juíza a cumprir o que a lei determina. Em razão disso, demorou muito a tramitação deste recurso e o processo foi levado a julgamento antes de ser julgado este recurso. Prestem atenção no que eu estou comentando com vocês, porque a mídia não fala isso. A maioria de vocês não tem conhecimento desses detalhes. Quando Bruno foi levado a julgamento pelo júri, prestem atenção, quando Bruno foi levado a julgamento pelo júri, pelo tribunal do júri, existia pendência de uma discussão se a certidão de óbito era válida ou não. Olha para se ver a seriedade, olha a gravidade disso, olha a falta de responsabilidade das pessoas que foram, que interferiram nisso. Prestem atenção. Bruno foi levado a julgamento pelo tribunal do júri pela morte de alguém. Essa morte é certificada nos autos através de uma certidão de óbito, correto? Só que essa certidão de óbito é nula. E o recurso que discutia essa certidão de óbito não foi julgado. Então observem que ninguém está dizendo que Bruno é inocente, que Bruno deve ficar solto, que Bruno não deve pagar pelo que ele fez. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo que a família de Elisa não sofreu. Ninguém está dizendo que o filho de Elisa hoje é órfão de mãe. Ninguém está dizendo isso, gente. Nós aqui estamos fazendo uma análise processual. Bruno foi levado a julgamento com base numa certidão de óbito nula. Uma certidão de óbito que não tem validade jurídica. Nós estamos no Estado democrático de direito. Vamos levar as coisas com seriedade. Vocês precisam saber disso. A sociedade precisa saber disso. Sabe, se vocês quiserem saber detalhes, podem me mandar e-mail. Eu tiro foto da página do livro e mando para vocês. Eu tiro foto da certidão de óbito e mando para vocês. Eu tiro foto da decisão da juíza e mando para vocês. Podem mandar por e-mail lá, o Arlen, com M de Manuel no final, @o arlenfreireadvogados.com.br. Pode me mandar um e-mail.
Com o maior prazer, porque nós precisamos saber do que estamos falando, nós precisamos conhecer as coisas antes de falar. E nós, como professores, operadores do direito, formadores de opinião, assumimos esse compromisso de ajudar a todos a conhecer do que se fala. Então vamos voltar ao raciocínio. Olha só, Bruno foi levado a julgamento e foi condenado por um crime de homicídio que foi certificado nos autos por uma certidão de óbito nula. Certidão de óbito nula. Tudo bem. Até então, até a presente data, o recurso que discute se essa certidão de óbito é nula ou não, não foi julgado. Até hoje, até a presente data. Nós estamos falando de uma prisão que ocorreu em 2010, nós estamos em 2017 e até hoje essa prisão, essa certidão de óbito não foi analisada pelo tribunal. O que significa dizer, e não se assustem, quando eu falo com os nossos alunos, não é porque eu sou bruxo, não é porque eu sou adivinho, não é porque eu tenho informação privilegiada, é porque eu sou professor de processo penal, conheço um pouco da matéria e às vezes eu antevejo algumas situações para eles. Podem escrever o que eu estou falando. Não se assustem. Nós temos um grande risco do caso Bruno ser anulado desde a expedição da certidão de óbito e ter que repetir todos os atos, inclusive o júri. Nós não estamos livres de ver tudo isso acontecer novamente. Por quê? Porque alguém lá no início foi irresponsável no exercício das suas funções. E isso não pode ser atribuído à defesa. Eu não sei se vocês sabem, a defesa cumpriu todos os prazos do processo para apresentação de recursos, de manifestações. As demoras no processo não foram causadas pela defesa. Se vocês quiserem, acessem na internet a decisão do STF que concedeu a liberdade para Bruno e vocês vão ver que eles enfrentam isso lá. Isso está sendo explicado lá com riqueza de detalhes. Isso não sou eu que estou falando. Isso é documento, está no processo, está na Suprema Corte do país. Essa demora não foi causada pela defesa. Gente, com base nesse raciocínio, voltemos ao foco, a prisão. Desde 2010 que Bruno está preso, aguardando uma decisão transitar em julgado. Lembra de quando eu comecei o nosso bate-papo, eu separei prisão-pena de prisão cautelar? A prisão-pena é quando ele foi julgado, condenado e não cabe mais recurso dessa condenação. Só que ele não foi julgado e condenado, ele foi julgado, foi condenado, mas ainda há muitos recursos tramitando. Não há trânsito em julgado. Então, a razão de ser da prisão é apenas a prisão cautelar. Por que ele foi preso? Para garantia da ordem pública. Hoje, 6 anos, 8 meses depois, ainda há necessidade de garantir a ordem pública? Qual é o risco que Bruno hoje oferece para a ordem pública? E aí, se vocês querem fazer comigo uma análise jurídica, nesse momento, esqueçam o nome Bruno. Qualquer cidadão que em 2010 tenha sido acusado de um crime desse, 6 anos e 8 meses depois, ainda preso, aguardando o trânsito em julgado de uma sentença, em que ele oferece risco para a ordem pública? Onde que a ordem da sociedade brasileira está ameaçada por Bruno? Nós temos que fazer uma análise responsável disso. Essa foi a decisão do ministro Marco Aurélio, a que muitos estão chamando de louco, irresponsável. Não, gente. Raciocinem comigo. Marco Aurélio está no STF desde meados dos anos 90. Eu não tenho certeza, mas salvo engano, 93. Nós estamos em 2017. Se tem uma coisa que nós não podemos falar, é que Marco Aurélio é despreparado, é que Marco Aurélio não tem conhecimento jurídico. Marco Aurélio é um dos maiores ministros que o STF já teve. Marco Aurélio é um dos maiores cabeções jurídicos que nós já tivemos na Suprema Corte. É um ministro extremamente sensato, conhecedor do direito. Muitos de vocês, depois de saber desses detalhes do processo, se chegasse um habeas corpus nas suas mãos, vocês deferiam a liberdade para Bruno. Por que vocês acham que o ministro Marco Aurélio agiria de forma diferente? Lógico que nós temos que fazer uma análise jurídica da situação. Nós não podemos confundir
Nós não podemos confundir essa situação do caso Bruno com a impunidade que reina no país. A impunidade que reina no país decorre de uma série de outros fatores que precisam ser revistos, precisam ser reivindicados, precisam ser batalhados. Mas infringir as regras do processo de Bruno, de João, de José, de Maria, de Felipe, não importa quem seja, infringir as regras processuais de um processo não vai resolver o problema do nosso país. Muitos de vocês não sabem, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determina que cada juiz deva ficar responsável por uma média aproximada de 1.500 processos. 1.500 processos. As varas criminais de Montes Claros, que é a nossa cidade hoje, a primeira vara criminal tem aproximadamente 7 mil processos, um juiz. A segunda vara criminal tem aproximadamente 5, 6 mil processos, um juiz. A vara do júri tem 3, 4 mil processos, mais uns 2 mil processos de execução penal, um juiz também. Então nós temos muitas deficiências que precisam ser corrigidas para que nós tenhamos uma justiça mais célere, mais eficaz e que possa combater efetivamente a impunidade. Eu finalizo essa discussão com vocês falando para vocês algo que eu sempre falo em sala de aula com os alunos, que é uma lição nos trazida por Cesare Beccaria, o Marquês de Bonessana, que escreveu o livro em meados de 1530, O Príncipe. E ele o príncipe de Nicolau Maquiavel, que escreveu Dos Delitos e das Penas. Cesare Beccaria escreveu um livro chamado Dos Delitos e das Penas. Nesse livro, em breve resumo, Beccaria nos ensina que o que inibe a prática do crime não é a quantidade de pena, é a certeza da punição. Olha só, o que inibe a prática criminosa não é a quantidade de pena, é a certeza da punição. Trazendo esse conceito para os dias atuais, eu trabalho em sala de aula com os alunos com uma seguinte reflexão e agora eu quero provocá-la a vocês também. Se hoje qualquer pessoa que sair de Montes Claros e for à cidade de Bocaiúva, distante da nossa cidade aqui de Montes Claros, 50 quilômetros, sabe que nós passaremos, salvo engano, por 7 radares. 7 equipamentos que vão aferir a velocidade que você está andando na BR. Alguns desses radares, a velocidade máxima permitida é de 40 km por hora. Acredite, uma BR, você tem que transitar a 40 km por hora. Qualquer um dos que estão me ouvindo, inclusive eu que falo, estamos indo a uma velocidade de 80, 110, 120, sendo gente boa, sendo tranquilo, andando ali a 100, 110, quando avistamos esse tal radar com uma velocidade exigida de 40 km por hora, você aciona imediatamente os freios, causa uma freada brusca, joga os passageiros à frente do carro, bagagem cai, grita pneus no asfalto, faz o que for. Você vai passar pelo radar com 40 ou menos. Por que você faz todo esse esforço para andar a 40 km por hora? Porque você tem certeza que se você passar 45 km por hora, você vai ser punido. Não paira sobre a sua cabeça nenhuma dúvida. Você tem certeza que vai ser punido. E observem, se você passar 45 km por hora, você vai receber uma multa de R$ 85 na sua casa. R$ 85. Para evitar esses R$ 85, você causa uma frenagem brusca, você corre um risco de provocar um acidente, porque distraidamente andava a 120 km por hora, e de repente freia bruscamente o carro para passar sobre o radar a 40 km por hora. Por quê? Porque você tem certeza que vai ser punido. Mas muitos aqui ontem, final de noite, sexta-feira, o dia da cervejinha básica, foram para a rua, tomaram sua cervejinha. Eu estou sendo modesto. Eu não vou exagerar, não vou falar de bebidas mais pesadas, não vou falar de comportamentos mais agressivos. Vou falar daquela pessoa que saiu e tomou 2 cervejas. E quando retornou para casa, não chamou o táxi.
veio dirigindo o próprio veículo. Quem dentre vocês talvez nunca tenham feito isso? Veio para casa dirigindo o próprio veículo. Por que você fez isso? Porque você tem certeza que ao virar a esquina não tem uma blitz. Reina a impunidade na sociedade brasileira porque nós temos certeza que na próxima esquina não tem uma blitz. Porque se você tivesse certeza que lá tem uma blitz, você não bebia e dirigia. Porque passar no radar é uma infração administrativa. Dirigir embriagado é crime. Pena de 1 a 3 anos, artigo 306 do Código de Trânsito. Você coloca em risco a vida de sua família para não pagar uma multa de R$85. Mas você coloca em risco a vida de muitos, inclusive da sua família, sabendo que a multa pode passar de R$2.000, você vai ter o seu carro apreendido, vai responder um processo penal, vai gastar com um advogado criminalista, mas ainda assim você prefere correr esse risco do que o risco da multa. Por quê? Porque na multa você tem certeza que vai ser punido. E na embriaguez você tem certeza que não será punido. Prestem atenção nesse raciocínio. Nós precisamos mudar comportamentos, nós precisamos escolher melhor nossos representantes para que nós tenhamos legislações mais sérias. E nós tenhamos um país com punição mais efetiva, onde não reine a impunidade. Mas nós não vamos combater a impunidade do país apenas infringindo regras processuais em processos de cidadãos comuns, como todos são. Sejam Brunos, sejam Joãos, sejam Josés, sejam Marias. Não é infringindo as regras de processo que nós vamos fazer justiça nesse país. Não é infringindo as regras de processo que nós vamos mudar a nossa geração. A mudança na nossa geração, a mudança na impunidade do país exige outros comportamentos. Tá? Eu faço esse esclarecimento porque é muito comum quando uma situação dessa vem à tona. No dia 27 de fevereiro, Bruno foi solto, o Brasil inteiro passou a falar disso, mas são poucos os que têm o compromisso e a responsabilidade de fazer uma análise séria da questão. Bacana? Eu encerro aqui o meu bate-papo. Um grande abraço a vocês. Obrigado pela atenção, pela companhia. Sabadão, véspera de feijoada, porque daqui a pouco está todo mundo saindo aí para sua feijoada básica. Agradeço muito a atenção de vocês. Vou abrir um espaço agora para que a gente possa responder as perguntas dos colegas, fazer algumas considerações. Eu estou à disposição de vocês. Bacana? Beleza? Então agora o espaço está aberto para perguntas. Muito obrigado, Farley, Sami, obrigado, amigo. A expedição da certidão de óbito antes do julgamento foi um dos pontos que contribuiu para influenciar os jurados e ainda para um juiz incompetente para o ato. Perfeito, Rodrigo, sem dúvida nenhuma, exatamente esse é um grande problema. Kátia, muito obrigado, meu anjo, obrigado pelo carinho, pelos elogios externados. Gosto muito dos seus vídeos, são importantes para o nosso crescimento profissional de forma clara. Obrigado, Kátia. Valeu, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, tá? Eu sei que é uma pessoa que me acompanha sempre aí nas nossas aulas. Eu vou retomar as nossas aulas no Periscope em breve, tá joia? Doutor, fala um pouquinho sobre a liberdade de Bruno. Farley, a nossa aula foi toda sobre isso, o nosso bate-papo foi todo sobre isso. Se você tiver algum ponto em específico, muito obrigado, Meire. Valeu, grande advogada criminalista, parceira nossa no escritório. O vídeo foi todo sobre esses, sabe, Farley? Eu vejo a liberdade como correta, a decisão do Marco Aurélio. Não há motivo mais de se manter a prisão preventiva de Bruno. Não há fundamentos legais válidos para isso, tá? Sugiro a você, a hora que eu concluir, esse vídeo vai estar disponível na minha página, na linha do tempo, no Facebook, e você assiste todo o vídeo. Qualquer dúvida, estou à sua disposição, tá joia? Ô, Kátia, eu confesso que eu gostaria de colocar, mas eu não sei fazer isso. Tirar um vídeo do Facebook e mandar para o YouTube. Eu vou tentar fazer compartilhando. Se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, eu aceito ajuda, viu? Como que eu pego um vídeo do Facebook e mando para o YouTube? Precisamos de resgatar valores e também mudar comportamentos que sejam coerentes e legais. Gara, sem dúvida nenhuma. Inclusive, agradeço a oportunidade. Para quem não sabe, Gara está aí nos acompanhando. Foi minha professora ainda nas fases iniciais e é uma das grandes responsáveis pela personalidade de ser humano, de homem que sou hoje. Tudo que sou como professor tem participação dela, tenho orgulho enorme de tê-la seguindo hoje os nossos bate-papos, os nossos acompanhamentos.
E é exatamente isso, cara. Nós precisamos de mudar a forma de educar a nossa sociedade, tá joia? Kátia, eu acredito que sim. Eu acredito que esse júri tem grande chance de ser anulado em razão dessa certidão de óbito, tá? Infelizmente, vai gerar uma grande repercussão, uma grande insegurança jurídica, mas há uma possibilidade grande sim. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Valeu. Obrigado pela atenção, pelo carinho aí, pela paciência, né, pelo estar nos acompanhando aqui. Eu também não sei, não posso ajudar, mas quero no YouTube. Vou ver o que eu faço aqui, Kátia. Pode deixar. Só entrar pelo navegador e descarregar o vídeo. Aí é só ir no YouTube e carregar ele lá. Ah, então se eu acessar o Facebook no navegador do computador, ao invés de um aplicativo do celular, eu consigo fazer isso, Thiago? É isso, eu entro pelo navegador e lá eu baixo o vídeo? Se for, eu faço daqui a pouquinho. Tá joia? Kátia, volto sim, meu anjo. Devo, inclusive esse final de semana, transmitir algumas aulas pelo Periscope, porque meus colegas, meus alunos têm me pedido, eu devo fazer isso esse final de semana, tá? Pode nos aguardar lá que eu estarei lá. Valeu, Wellington. Beleza, cara? Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Tá joia? Pessoal, mais alguma pergunta? Ah, então tá bom, Thiago. Muito obrigado pela atenção, eu vou fazer isso sim. Tá joia? Pessoal, com a contribuição do Thiago aí, esse vídeo vai para o YouTube, nós vamos postá-lo lá mais tarde, tá? Espero que vocês possam acessá-lo lá também. Tá joia? Um grande abraço a todos, muito obrigado. Muitos não sacrificariam seu tempo como você faz. Obrigado, Juliano, isso é prazer para nós, é maravilhoso poder contribuir. Sobre a impunidade que reina em nosso país, quais as saídas para minimizar essa realidade? Felipe, primeiro ponto, escolher melhor nossos legisladores. Parar de vender nossos votos, de votar, de escolher governantes, representantes com base em opiniões alheias. Escolher sabendo quem estamos escolhendo já seria um ótimo caminho para que nós tenhamos projetos de lei, de reformas de lei mais sérios no Congresso Nacional. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Pessoal, grande abraço, beijo para todos vocês. Espero em breve a gente se encontrar novamente aqui, trocando ideias sobre algum outro assunto que seja de interesse coletivo. Bacana? Valeu, tchau!